Muito bom dia, nono ano. Sejam todos bem-vindos, então, ao segundo semestre letivo de 2020. Continuamos ainda a trabalhar com as aulas de forma remota e estou gravando aqui um vídeo para vocês sobre as representações geométricas no plano cartesiano, dando sequência ao conteúdo que nós vínhamos estudando já no primeiro semestre, que eram as áreas das figuras planas, as relações métricas do círculo, circunferência e assim por diante. Primeiramente, vamos entender o que é o plano cartesiano. O plano cartesiano é uma representação gráfica feita por duas retas perpendiculares, ou seja, que se cruzam formando 90 graus entre elas, onde o eixo horizontal, que é chamado de eixo das abscissas, recebe o nome de eixo X, e o eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, recebe o nome do eixo Y. Esse sistema de representação ele é baseado nas coordenadas geográficas que nós temos, os meridianos e os trópicos, no caso, a linha do Equador, associada ao eixo de X, e o meridiano de Greenwich, relacionado ao eixo Y. O plano cartesiano, dentro da tecnologia, ele tem muita aplicação dentro de um instrumento que nós conhecemos hoje como o GPS, que dá a localização de um ponto qualquer sobre o planeta Terra. A gente entendeu um pouquinho sobre como surgiu o plano cartesiano, certo? O plano cartesiano ele foi inicialmente deduzido e construído pelo filósofo e matemático René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, certo? Ele era um matemático francês. E baseado no sistema de coordenadas geográficas da Terra, ele criou uma forma de representação para todos os elementos geométricos, ou seja, um ponto não era só mais um ponto qualquer. Ele tinha que ter uma dimensão em relação a um plano horizontal e a um plano vertical. Uma reta já não era só mais uma reta. Ela tinha que ter uma posição em relação aos planos horizontais e verticais. Então, com base nisso, ele criou o sistema de coordenadas cartesianas que ficou conhecido por nós hoje como plano cartesiano. O plano cartesiano ele é formado, então, como eu falei para vocês anteriormente, por uma reta horizontal chamada de eixo das abscissas ou eixo X, que está baseado na linha do Equador, e um eixo vertical chamado de eixo das ordenadas ou eixo Y, que está como referência em relação ao meridiano de Greenwich, certo? O ponto onde as duas retas se cruzam é a origem. Essas duas retas, elas são orientadas por números reais. Então, se a origem é o ponto onde elas se cruzam, ali nós teremos 0. No eixo horizontal, à esquerda de 0 estão os números negativos, à direita de 0 estão os números positivos. No eixo vertical, acima de 0 estão os números positivos, abaixo de 0 os números negativos. Para a gente trabalhar com o plano cartesiano em si, nós precisamos fazer o quê? Um par ordenado. Um par ordenado formado por uma coordenada de x e por uma coordenada de y. Ou seja, para colocar qualquer ponto nesse plano cartesiano aqui, nós precisamos de dois valores. O primeiro valor sempre vai ser o valor de x e o segundo valor sempre vai ser o valor de y. O plano cartesiano ele é dividido também em 4 partes. Cada uma dessas 4 partes é denominada quadrante. E os quadrantes do plano cartesiano eles seguem o sentido anti-horário. Então, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Cada quadrante desses tem características em relação aos sinais dos pontos que se localizam ali. Por exemplo, no primeiro quadrante, os valores de x e os valores de y são positivos. No segundo quadrante, os valores de x são negativos
e os valores de y são positivos. No terceiro quadrante, os valores de x e os valores de y são negativos. Assim como no quarto quadrante, os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Com isso, nós podemos concluir o seguinte: nos quadrantes ímpares, o primeiro e o terceiro, os pares ordenados, as coordenadas têm o mesmo sinal. Nos quadrantes pares, no segundo e no quarto, os pares ordenados têm sinais opostos. E como que eu faço para proceder à localização de um ponto no plano cartesiano? Bastante simples. Como eu falei anteriormente, para mim localizar um ponto no plano cartesiano, eu preciso seguir a ordem de um par ordenado. Então, primeiro eu vou sair do valor de x e vou para o valor do y. Então, eu quero localizar esse ponto A aqui, que está em 3 negativo para x e 2 positivo para y. Eu vou olhar sobre o eixo x, certo? E vou localizar o 3 negativo, que está aqui. Do 3 negativo, ou eu vou subir ou eu vou descer, dependendo da coordenada de y. Como a coordenada de y é positiva, eu vou para cima. Então, eu vou traçar uma linha pontilhada, e ela tem que ser pontilhada, paralela ao eixo y até a altura de quem? Do 2. Então, eu saí do menos 3, fui até na altura do 2. Aí, eu saio do 2 com uma linha pontilhada paralela a x, até encontrar onde parou a outra linha pontilhada. Nesse ponto onde as duas linhas pontilhadas se encontram, é a localização do ponto A. Esse ponto A, que tem coordenada menos 3 para x e 2 positivo para y. Feito isso, nós sabemos que um plano cartesiano ele pode representar mais do que uma figura. Ou seja, nós podemos representar nele diferentes figuras geométricas. Para representar as diferentes figuras geométricas no plano cartesiano, vocês já sabem, por exemplo, que uma figura geométrica ela precisa de no mínimo 3 pontos para formar um triângulo. Enfim, eu vou marcar os pontos, certo? E depois eu vou unir esses pontos com segmentos de reta. Por exemplo, nesse exemplo aqui nós temos um retângulo. A coordenada do ponto A dele é 2 negativo para x e 3 positivo para y. A coordenada B dele é 2 negativo para x e 1 negativo para y. A coordenada C dele é 4 positivo para x e 1 negativo para y. E a coordenada D, 4 positivo para x e 3 para y. Para eu formar a figura geométrica, com o auxílio da régua, eu vou unir esses pontos. O ponto A e o ponto B, o ponto B e o ponto C, o ponto C e o ponto D, o ponto D e o ponto A, formando, nesse caso, um retângulo, certo? Aqui eu consigo entender a ideia, por exemplo, exatamente de área, né? Por exemplo, qual é a altura desse retângulo? 4 unidades, certo? Porque saiu do menos 1, foi até o 3. Qual é o comprimento desse retângulo? 6 unidades. Se eu pegar 6 e multiplicar por 4, eu vou ter, então, 24 unidades de área. Vamos contar os quadradinhos que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, vejam que existe uma relação, inclusive, do plano cartesiano, a figura geométrica e a sua área. Nós também podemos representar no plano cartesiano a figura geométrica circular. Porém, aqui eu vou marcar então apenas o ponto que é o chamado de centro da circunferência e um ponto da sua extremidade onde acaba o comprimento do raio. Ou seja, como do ponto E até o ponto F nós temos 3 unidades de comprimento, eu marquei esse ponto e esse ponto, vou colocar o compasso com a ponta seca no ponto E e o lápis aqui no ponto F e vou fazer o giro até chegar de volta no ponto F, formando, então, essa circunferência, certo? Nessa circunferência aqui, nós podemos estabelecer a mesma relação de área que nós tínhamos lá. Porém, como os lados não são perfeitamente angulares, ou seja, não existe ângulo sem que você tenha uma reta transversal ou uma reta secante a essa circunferência, que me permita
calcular, por exemplo, de forma exata a área do círculo no plano cartesiano. Porém, nós podemos ter as aproximações dessa área. Continuando, então, eu coloquei aqui agora a representação de uma figura geométrica triangular. Eu representei no plano cartesiano um triângulo que tem o vértice no ponto -1 e 4, então sai do -1, vai até o 4. No ponto B, -5 e 3, então sai do -5, vem até no -3, marco o ponto B. E o ponto C, que está no 3 e no -2, então eu saí do 3 e fui até o -2. E eu queria desenhar esse triângulo. Então, eu vou traçar os segmentos de reta que unem o ponto A ao ponto B, o ponto B ao ponto C e o ponto C ao ponto A, certo? E eu quero classificar esse triângulo quanto à medida dos lados. Um triângulo classificado quanto às medidas dos lados, ele pode ser equilátero, quando os três lados têm a mesma medida. Ele pode ser escaleno, quando os três lados têm medidas diferentes. E ele pode ser isósceles, quando dois lados têm medidas iguais. Porém, observem que lá no retângulo que nós tínhamos na tela anterior, era fácil dizer a distância, porque é só medir e contar os quadradinhos, certo? Agora, se eu olhar aqui, eu consigo nessa diagonal aqui calcular os quadradinhos? De forma simples, como eu fiz no retângulo? Não. Então, eu vou utilizar uma relação métrica que é chamada de cálculo da distância entre dois pontos no plano cartesiano. Para eu poder calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, eu vou estar sempre utilizando essa formulazinha aqui, ó. Distância de um ponto B até um ponto A é igual a raiz quadrada da variação das coordenadas de x dos dois pontos, elevado ao quadrado, mais a variação das coordenadas de y, também elevado ao quadrado. Isso aqui, basicamente, é deduzido em relação ao teorema de Pitágoras, certo? Mas como eu vou aplicar isso? Então, olha aqui, eu botei de novo aquele triângulo aqui, botei de novo as coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C, e eu vou calcular, então, as distâncias entre os pontos para saber qual é o comprimento de cada segmento e poder calcular e dizer se o triângulo é equilátero, escaleno ou isósceles. Então, substituindo na fórmula, distância do ponto A, o x do ponto A é -1, o y do ponto A é 4, o x do ponto B é -5, o y do ponto B é -3. Esses valores das coordenadas de A e B aqui na fórmula, eu vou ter então x de B -5, menos com menos, mais o x do A, que é 1, elevado ao quadrado, mais o y do ponto B, que é -3, menos o y do ponto A, que é 4, também elevado ao quadrado. Resolvo primeiro o que está entre parênteses, certo? -5 mais 1, -4. -3 com -4, -7. Depois, resolvo as potências. Lembrando que sempre que o número negativo é elevado no expoente par, o seu resultado é positivo. Então, 4 ao quadrado, 16. 7 ao quadrado, 49. Somando 16 mais 49, nós temos que a distância do ponto A até o ponto B é a raiz quadrada de 65. Tirando o valor aproximado com uma casa decimal, nós podemos dizer que esse segmento aqui, ele mede aproximadamente 8,1 unidades de comprimento. Por que unidades de comprimento? Porque no plano cartesiano a gente não define como metro, centímetro ou outras unidades nesse sentido. São simplesmente unidades de comprimento. Nós temos o segundo, que é a distância do ponto A até o ponto C. Então, eu tenho as coordenadas do ponto A, que é -1 e 4, as coordenadas do ponto C, que é 3 e -2, e vou substituir, então, lá na fórmula. No caso, vai ser x do ponto C. Quem é o x do ponto C? 3. Menos o x do ponto A, que é o negativo. Menos com menos, mais. Então, 3 mais 1. Menos 2, que é o y do segundo ponto, né? Do ponto C. Menos o y do ponto A, que é 4. Então, menos 2 com menos 4 ao quadrado. 3 mais 1 vai dar 4. Menos 2 com menos 4 vai dar menos 6. Calculando os quadrados. 4 elevado ao quadrado, 16. Menos 6 ao quadrado, 36. Somando 36 com 16, raiz quadrada de 52. Que
nesse caso, tem um valor aproximado de 7,2 unidades de comprimento. E o terceiro lado desse triângulo, que é o lado do segmento BC, nós vamos calcular a distância desses dois pontos aqui. Substituindo também, x do ponto C é 3, menos o x do ponto B, que é 5 negativo, menos com menos, mais. Vai dar 8 ao quadrado. Menos 2, que é o y do ponto C, menos o 3 negativo, menos com menos, mais. Então, menos 2 mais 3, 1 ao quadrado. Calculando 8 ao quadrado, 64, mais 1 ao quadrado, 1. Ou seja, 64 mais 1, raiz de 65. Significa que essa distância de B até C, que nós temos aqui, também é aproximadamente 8,1 uma unidade de comprimento. Como eu tenho dois lados com a mesma medida nesse triângulo, nós podemos então classificar esse triângulo como sendo um triângulo isósceles, que é aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Bom, gurizada, para essa semana, então, seria essa explicação, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar no particular, lá no WhatsApp. Vou estar atendendo as dúvidas de vocês. Façam a leitura do plano de ensino, realizem as atividades, tá? Vou estar postando elas como material, então não precisa ficar tirando foto e mandando. Só estudem, porque o que cada um de vocês estudar é o resultado que cada um de vocês vai conquistar. Só vocês podem fazer por vocês mesmos. Ninguém mais pode batalhar pelo que a gente quer. Um abraço a todos, já estou com saudades, espero que logo a gente esteja de volta.